Artigo 6º agora, pessoal. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. Informação útil? Praticamente nenhuma. O provimento dos cargos, ou seja, para o cargo ser preenchido, quem vai fazer? O ato da autoridade competente. Quem é a autoridade competente? Vai variar conforme cada órgão, conforme aí cada estrutura, cada entidade. Então, o que você tem que saber é, se está no seu edital, a previsão, por exemplo, do regimento interno, e no regimento interno fala, e tudo bem. Fora isso, aqui, sem maiores complicações. Então, é o ato da autoridade competente de cada poder. Cada um vai fazer o seu. Sem maiores complicações, artigo 6º, ele é manha. Artigo 7º, já tratamos. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Basta, então, a posse. Não se fala aqui em exercício e não é só com a nomeação, tem que ter a posse. Próximo. Esse aqui é importante. São formas de provimento de cargo público. Formas de provimento de cargo público, ou seja, quais são as formas para que o cargo seja preenchido? O que a administração pública pode se valer para poder preencher um cargo público? Automaticamente, eu já queria que você tivesse em mente a diferença do artigo 84 para o artigo de número 33. Por quê? Porque lá no 33 vai ser o oposto do 8º. Vamos lá no 33? Vamos lá? Olha só, lá no 33. O 33, ele diz assim pra gente, ó. Vamos. Tá chegando. Ó. Eita, que beleza. Aqui. A vacância do cargo público decorrerá de. Ok? A vacância do cargo público decorrerá de. Ou seja, nós temos um artigo que vai tratar os casos de provimento e um outro artigo tratando os casos de saída, vacância. E eu já quero que você bata o olho nos dois, coloque um ao lado do outro e identifique para mim, por gentileza, se há algo que é idêntico. Verifique, por gentileza, o artigo 8º e o artigo 33 e verifique se você acha aí uma correspondência. E, obviamente, você vai encontrar. Por quê? Porque você vai encontrar no artigo 8º e no artigo 33 dois pontos que são sinônimos. Quais são eles? Já marque aí desde agora. Vamos lá. Chegando. Aqui, vamos lá. No artigo 8º fala em nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução. São as 7 formas de provimento do cargo público. De novo, nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Você então percebe que tem duas figuras aqui. Quais são elas? A readaptação e, no outro slide, a promoção. Ó, mudando. Promoção e readaptação. Promoção, readaptação. Elas vão estar ao mesmo tempo aqui no artigo 8º, como também lá no artigo 33. Essa informação é importantíssima. Significa dizer que a promoção e a readaptação, ao mesmo tempo, geram provimento e também vacância. A gente vai estudar cada uma delas, mas já desde agora eu queria que você alertasse, colocasse do lado. Atenção! Provimento e vacância
nos casos de promoção e readaptação. Readaptação e promoção geram ao mesmo tempo provimento e vacância. A gente vai ver que na prática não é bem assim no caso da promoção, mas para efeito de prova, promoção e readaptação. Professor, eu já ouvi falar que a recondução também. É verdade? Não é verdade, primeiro porque a lei não disse isso. Primeiro porque a lei não disse. Segundo, porque a gente vai ver aqui que, na verdade, a recondução ela não gera a vacância, ela vai gerar o provimento. Mas quando chegar a situação específica, a gente trata isso. Ah, mas o Marcelo Alexandrino, no livro dele de Direito Administrativo Descomplicado, diz isso. É um erro do livro dele. É um erro do livro dele. Infelizmente, às vezes, a gente encontra questões como, por exemplo, a ESAF já cobrou isso, dizendo que era a recondução também. Não é o que prevalece na doutrina, não é o que prevalece nas bancas, mas uma vez ou outra você acaba encontrando esse erro sendo seguido. A gente vai ver que a recondução não gera a vacância, ela gera o provimento, tá? No livro do professor Marcelo Alexandrino, que é um excelente livro, só que nesse caso, a meu ver aqui, ele escorregou e disse que recondução também geraria a vacância, mas não gera. O que que gera? Readaptação e a promoção. Essa é a primeira informação. Formas, então, de provimento do cargo público. Outra informação. Ascensão e transferência, como vocês estão vendo aqui, estão riscadas porque já não existem mais. Foram, inclusive, consideradas inconstitucionais. A ascensão era o cara que estava num cargo técnico, de nível médio técnico, e, de repente, ele ascendia, virava analista. Isso aconteceu muito, muito. Você pode ter, às vezes, até colega do seu lado lá que ele era técnico e virou analista. Eu conheço pessoas que eram técnicas e viraram oficiais de justiça, porque antigamente existia isso. Só que a Constituição Federal, a partir de 88, passou a exigir obrigatoriamente o concurso público. Então, depois de 88, isso não pode mais existir. A transferência, da mesma forma, ela não é mais considerada válida. Ela foi, inclusive, revogada em 97. Ok? Então, essas duas figuras não existem mais. A nomeação, nós vamos tratar no artigo 9º. Nomeação, nós vamos tratar no artigo 9º. A promoção, nós vamos tratar no artigo 10 e no artigo 17. A readaptação, nós vamos tratar no artigo de número 24. Reversão, no artigo de número 25. Aproveitamento, nos artigos de número 30 e 31. Reintegração, nós vamos tratar no artigo de número 28 e recondução no artigo de número 29. É assim que a gente vai, então, tratar cada uma dessas figuras. E a primeira delas, a nomeação, ok? O que é a nomeação? É a convocação oficial para poder assumir um cargo. Nomeação é a convocação oficial para poder assumir um cargo. Nomeação é essa que obrigatoriamente vai ter que ser publicada no Diário Oficial, para que então dali em diante comece a correr um prazo, que a gente vai ver depois, para poder tomar posse. Então o primeiro passo é a nomeação, que você tanto busca e que vai chegar. Vai chegar logo, logo a sua nomeação, eu tenho certeza disso, e eu quero que você me mande uma mensagem. Fui nomeado, agora vou queimar meus livros. Ótimo. Queima não, doa, mas nunca mais estudar na vida. Olha que beleza. Nomeação, convocação oficial para poder assumir um cargo. Que cargo? Vamos lá. A nomeação far-se-á em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira. Em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vagos. Então vamos lá. A nomeação ela pode ser em caráter efetivo e ela pode ser em comissão. Cuidado com isso, pessoal. Por quê? Muita gente tem um certo preconceito em falar que o comissionado é servidor. Ele é servidor. A gente viu, inclusive, isso mais para trás no artigo 3º, que falava que o cargo público era aquele conjunto de atribuições e responsabilidades dentro da estrutura organizacional da entidade, do órgão, que eram cometidas ao servidor.
E o servidor, ele ocupa cargo tanto de provimento efetivo como cargo em comissão. Então, o comissionado, o cargo em comissão, ele é um servidor, sim, e é nomeado. É nomeado. Então, ó, podemos ter em caráter efetivo ou em comissão. São as duas formas de nomeação. Primeira coisa, o que é caráter efetivo? O que é caráter efetivo? Olha só o que nos diz aqui o artigo de número 10. Artigo 10. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público. Então, cargo efetivo é aquele ocupado por quem passou num concurso público. Cuidado, existem processos seletivos que não são concursos públicos e aí o cargo não é efetivo. Cargo efetivo, concurso público. Se for um processo seletivo, é uma função pública, não é um cargo efetivo. Cuidado com isso. Cargo efetivo, obrigatoriamente é concurso público, não se aceita processo seletivo. Efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidas à ordem de classificação e o prazo de sua validade. O concurso público a gente vai falar depois, tá? Então, o que é cargo efetivo? É aquele ocupado por quem passou em concurso público. Agora, não confunda caráter efetivo com estabilidade. Efetividade e estabilidade são coisas distintas. Eu, no meu primeiro dia, tomei posse hoje, sou efetivo, mas não sou estável. A estabilidade, a gente vai ver depois, que ela vem com o tempo. O tempo que você ocupar naquele cargo é que pode te dar a estabilidade. Ok? A gente vai ver isso depois no artigo de número 21 aqui da 812, cumulado com o artigo 41 da Constituição Federal. Certo? Toma cuidado com isso então. Primeira coisa, efetivo, aprovado em concurso público. Estável, depois de um tempo. Qual tempo? A gente vai ver que hoje a estabilidade é de 3 anos. Estabilidade hoje, 3 anos. Então, segundo a nossa Constituição no 41, só depois de 3 anos é que eu fico estável ali naquele cargo. A gente vai falar isso depois. Por hora, eu quero que você saiba isso, que efetividade é diferente de estabilidade. Por culpa da ADCT, Ato de Disposições Constitucionais Transitórios, no artigo 19, nós temos uma situação em que é possível ser estável sem ser efetivo. O normal é, sou efetivo e depois de um tempo viro estável. Só que nós tivemos uma situação chamada trem da alegria. O que era o trem da alegria? Tinha uma galera que era comissionada já há um certo tempo. A Constituição veio e falou o seguinte, quem já é servidor comissionado há 5 anos ou mais, vira estável. Então, o ADCT, artigo 19 do ADCT, disse, o comissionado há mais de 5 anos, na data da promulgação da CF em 88, ele é estável. Hoje em dia, já não tem como mais eu adquirir estabilidade sem ser aí por meio de um cargo efetivo. Por enquanto, pelo menos, não se sabe o que esses nossos parlamentares querem no futuro transformar comissionados em estáveis também. Mas, por hora, a estabilidade é do efetivo, só com essa exceção, lá do ADCT, artigo 19, ok? Beleza? Então tá. Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado, de provimento efetivo ou de carreira. Qual a diferença do cargo isolado para o cargo de carreira? A diferença é que o cargo isolado, ele não pode sofrer, ele não pode se beneficiar com a chamada promoção. O que é promoção? Desenvolver na carreira. O cargo isolado, que praticamente hoje nós não temos mais na estrutura federal, ele é aquele cargo que não tem um plano de carreira. Você entra num cargo, ele não tem assim, padrão 1, 2, 3, 4, não. É o cargo X. Você entra no serviço naquele cargo e aposenta com a mesma remuneração dele.
Ele não tem padrões em que você vai desenvolvendo, crescendo na carreira. Não, ele é isolado. Hoje isso praticamente não tem mais, a maioria das categorias, a grande, esmagadora maioria das categorias já tem carreira própria e aí essa carreira vai fazendo com que o servidor se desenvolva. Então a única diferença é essa, cargo isolado não sofre promoção, cargo de carreira tem direito a ser promovido, ok? Beleza. E ainda pode ser cargo em comissão. Existe uma diferença entre cargo em comissão, e, de um outro lado, a chamada função de confiança. Ok? Beleza. Esse cargo em comissão, ele também pode ser chamado de confiança ou de confiança. Não tem problema. Ele pode ser chamado, inclusive, de um cargo de natureza especial. Ele pode ser chamado aí de uma direção acionamento superior, DAS. Assim como de cá, função de confiança ou função comissionada. Ou comissionada, função comissionada. Comissionada. O que interessa é essa aqui, ó, função, cargo. Então, função de confiança ou função comissionada, cargo em comissão ou cargo de confiança, ok? Beleza. Tanto um como o outro vão ocupar uma direção ou uma chefia ou um assessoramento. Assessoramento. Direção, chefia ou assessoramento. Ok? Beleza? Beleza. Então tá. Para eu poder falar para você que você é diretor, significa dizer que você pode ser cargo em comissão ou função de confiança. Tanto faz. Tá? Por quê? Tanto um como o outro vão exercer as mesmas atribuições. Direção, chefia e assessoramento. Tudo bem. Como é que eu vou diferenciar? Com algumas características. Primeiro, quando falamos em cargo em comissão, a maneira pela qual você entra nesse cargo em comissão, ela é só para quem passou em concurso público? Não. Aqui, ó, destinado ao aprovado em concurso ou não. Destinado ao aprovado em concurso ou não. Se ele passou em concurso ou não passou em concurso, ele pode ter um cargo em comissão. Segundo a Constituição, esses que foram aprovados em concurso público têm direito a um percentual mínimo. Como assim percentual mínimo? A Constituição não fala. Cada poder vai fazer o seu percentual mínimo. Então, por exemplo, você pode ter, igual tem no judiciário, 50% dos cargos em comissão tem que ser para quem é concursado já. Eu não posso chamar quem é de fora, o chamado sem vínculo. Eu tenho que chamar alguém que já está vinculado por um concurso. Então, por exemplo, eu sou vinculado a um cargo efetivo já, eu posso ser chamado para um cargo em comissão. Você que ainda não tem, mas vai ter logo logo, poderia também ser chamado a um cargo em comissão. Tem que ter um percentual mínimo para quem é aprovado em concurso, ok? Diferentemente das funções de confiança. Por quê? A função, ela é destinada só para efetivo. Só quem é efetivo é que pode ter uma função de confiança. Note que eu não tenho que passar num concurso público de função de confiança, porque isso não existe. Obrigatoriamente eu tenho que ter passado um concurso público para um cargo efetivo e aí posso receber uma função de confiança, ok? Então, por exemplo, se eu virar e falar que a Maria tem uma direção, ela é cargo de comissão ou função de confiança? Não dá para saber. Por quê? Porque ela pode ser qualquer um dos dois. Aí eu viro para você e falo, olha, ela é efetiva já, viu? Você me responde, professor, não adiantou nada essa informação,
Porque o efetivo pode receber um cargo em comissão e o efetivo também pode receber uma função de confiança. Se você tivesse me dito que a Maria não era efetiva, aí eu te responderia claramente, é cargo em comissão. Por quê? O único que não precisa ter um cargo efetivo é o cargo em comissão. Agora, se você me falar que ela já é efetiva num cargo efetivo, tanto faz um como o outro. Me dá mais informações. Então, vamos lá. Para o cargo em comissão, como é que você é convocado oficialmente? Nomeação. Nomeação. Já para a função de confiança, não há uma nomeação. O que há é uma designação. Então, eu sou designado para uma função de confiança e nomeado para um cargo. Designação, função, nomeação, cargo. Se o meu chefe já não me quer mais naquele cargo em comissão, ele vai me exonerar. Exoneração. E se meu chefe já não me quer mais naquela função de confiança, ele vai o quê? Não é destituição. Eu ouvi você falando isso aí. Não é destituição. É dispensa. É dispensa. Não é destituição? Não. Destituição, ó, eu vou colocar dessa forma aqui, ó, porque aí vai mostrar que vai valer para os dois, igual aqui em cima. A destituição vale para os dois, para as duas situações. Destituição é uma penalidade, é uma pena. Ela vai ser igual a demissão. Só que ao invés de chamar demissão, vai chamar destituição de cargo em comissão, destituição de função de confiança. É o que está escrito expressamente no artigo 127, ok? Está no 127 essa informação. Fechado, pessoal? Beleza? Então aqui, ó, se eu virar e falar assim, olha, ele foi designado para uma direção. Ele é o quê? Isso, função de confiança. Designado, função de confiança. Olha, ele foi nomeado para um assessoramento. Ele é o quê? Cargo em comissão. E, rapaz, ó, o cara ali ele foi destituído. O que ele é? Não dá para saber. Poderia ser um ou outro. Fechado? Beleza? Tendo agora essa base aqui, tendo essa base, o que nós precisamos fazer? Analisar o artigo 9º, parágrafo único. Porque aí lá você vai identificar uma situação. Vamos ver lá. O artigo 9º, no parágrafo único, ele diz assim: o servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial, então se ele já falou que é cargo em comissão ou cargo de natureza especial, é cargo. Poderá ser nomeado para ter exercício interinamente, provisoriamente, em outro cargo de confiança. Viu que em cima ele chamou de cargo em comissão e embaixo de cargo de confiança. Não tem problema nenhum. Cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do cargo que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. O que está dizendo aqui? Está dizendo aqui o seguinte: eu já tenho um cargo em comissão. Tenho um cargo em comissão. Posso ocupar outro cargo em comissão? Posso ou não posso? Aqui está dizendo, o servidor ocupante de cargo em comissão poderá ser nomeado para ter exercício, informação importante, interinamente em outro cargo de confiança. Então tá. Posso ocupar? Posso. Mas quais são os requisitos para que isso aqui aconteça? Provisoriedade, tem que ser de maneira provisória. Provisória, por que provisória? Interinamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa. Então ele vai acumular os dois, ok? Ele acumula as atribuições, hipótese em que deve, cuidado, optar pela remuneração. Ó, ele vai optar pela remuneração. Ele não recebe as duas. Ele opta pela remuneração. Qual das duas ele quer? Qual que ele vai escolher? Qual que é a maior, gente? 10 mil e 3 mil. Ele opta por qual? A maior.
ok? Então, cuidado. Aqui, o que está dizendo não é cargo em comissão ocupar uma função de confiança. Isso não pode. O que pode é um cargo em comissão ocupar outro cargo em comissão. Isso é possível. Mas desde que maneira provisória, ele vai acumular as duas atribuições, mas vai optar pela remuneração. Cuidado com essa observação aqui desse nosso artigo de número, artigo 9º, parágrafo único, tá bom? A gente vai ver depois, lá na frente, a acumulação do cargo efetivo. Efetivo com efetivo. Aqui não, aqui é cargo em comissão com cargo em comissão. Fechado? Beleza? Tudo bem? Outra informação para comentar agora é o artigo de número 10, que a gente já havia tratado. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidas à ordem de classificação e o prazo de validade. Ou seja, efetivo é o que passa em concurso, a gente já havia tratado. Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor mediante promoção, ó o conceito de promoção aqui, ó o conceito de promoção. Desenvolvimento do servidor na carreira mediante promoção. Mas eu não vou tratar dela aqui agora não. Ela vai ser tratada só no artigo de número 17. Só que lá no 17 não conceitua o que é promoção. Então o conceito está aqui no parágrafo único. Desenvolvimento do servidor na carreira mediante promoção serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira na administração pública federal e seus regulamentos, ou seja, não nos disse muita coisa, cada um aí vai ter a sua forma de promoção, vai ter a sua estrutura de carreira. Beleza, pessoal? A gente fica mais uma vez aqui nesse bloco para poder daqui a pouco tratar a sequência dos artigos, uma pausazinha aqui para tomar aquele lanchinho e revisar.